está falando, eu sou esse que você está esperando aí, eu sou o Messias. E ela fica ali paralisada. Agora olha só, esta afirmação, Jesus está declarando que ele é o Messias ou ele está declarando que ele é o próprio Deus? O que você acha? Depois você pode ler comigo lá. O que você acha? Ele está declarando, não pastor, ali ele só está falando que ele é o Messias, porque ele está falando acerca do reino de Deus. Mas meu querido, existem algumas expectativas daquela mulher que só poderia ser cumprida pelo próprio Deus. Jesus afirma claramente, e tem muitas declarações que você vai ver, e agora depois dessa aula eu quero te chamar a atenção a ler de novo o Evangelho, principalmente os primeiros capítulos de João, e você vai ver ali por volta do capítulo 10, onde está essa afirmação, esse encontro, e você vai ver que essas afirmações de Jesus, elas trazem comichão aos nossos ouvidos. E talvez esse rapaz aí, esse muçulmano, talvez não tenha percebido, porque tem afirmações muito contundentes que só poderiam ser feitas por alguém muito desafiador e que tivesse uma segurança de quem ele era muito grande. Tá bom? Vamos caminhar? Nós estamos entrando, então, a gente está entrando agora no nosso terceiro tópico. Muito bem, aqui eu tenho um cronômetro que está me ajudando. Se de repente o vídeo estiver aí parando, a gente dá uma pausa e a gente continua. Muito bem. Evangelho de João e os sinóticos, a afirmação divinal e as declarações do eu sou. Vocês fizeram aí o trabalho que eu pedi sobre os 7 eu sou de Jesus. E eu pedi para que vocês comentassem esse trabalho, alguns bastante interessantes, outros foram mais superficiais, não quiseram entrar tanto no assunto, parece que estavam lá meio nos evangelhos sinóticos, né? Não quiseram se comprometer. Mas essas revelações são muito importantes dentro, e você só vai encontrar isso dentro do Evangelho de João. Então vamos percorrer um pouco esse caminho, vamos entender um pouco disso? A revelação de João e as declarações de Jesus. Qual é o cerne dessa declaração, meu querido? O cerne dessa declaração é que Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus. O encontro com a mulher samaritana revela o Messias como Deus. Naquele momento ela está falando, ela está citando ali para Jesus as Escrituras. E não é só o fato dele ter percebido, né, dele ter ali falado para ela que ela tinha mais de um marido e falou coisas como ela mesma disse, encontrei um homem que disse coisas que ninguém poderia saber, e aí ela afirma, então esse aí é o Messias. Mas você vai perceber que nesta conversa Jesus, ele cala muito forte no coração dessa mulher, porque ele traz ali resoluções para problemas que são ansiedades, são necessidades que só Deus poderia cumprir. Então a revelação ali sim é uma revelação, ele diz, eu sou este que você está falando, e ela estava citando o Messias. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele está falando, eu sou este que você está dizendo, mas este que ela estava falando, ela está citando o Messias das Escrituras. Ela não está citando o Messias que cada judeu identificava de um jeito, ela estava falando daquele que vinha para manifestar o poder de Deus verdadeiramente. Então a gente vai começar a perceber aí que Jesus começa então, em alguns momentos, porque tem declaração até no próprio Evangelho de João, que a gente percebe que Jesus ele é cauteloso em alguns lugares, principalmente quando ele está ali em Cesareia. Você vai perceber que ele toma alguns cuidados. Então, nós vamos agora dar uma pausinha, né? Você pode até ir lá tomar uma água, a gente volta daqui a pouco. E a gente vai entrar então no nosso terceiro tópico, que são a afirmação divinal e as declarações de João acerca do eu sou de Jesus, tá bom? Fica com a gente aí, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vou reservar um tempinho só para esse tópico, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Vamos lá? Se você está preparado aí para a gente caminhar, você já está queimando aí os seus miolos e pensando um pouquinho no que a gente falou? Então vamos dar uma recapitulada para a gente compreender de tudo que a gente falou aqui? Então a gente falou um pouquinho da relação, né, o relacionamento entre João e os outros sinóticos. Nós vamos ver que João ele é um pouco diferente, mas ele complementa os sinóticos. Então você vai ver momentos onde João ele vai citar e vai se parecer muito com algumas situações que acontecem lá, mas tem algumas coisas que João ele ignora completamente, coisas
importantes nos evangelhos, João ignora completamente. Por quê? Ele fica menor por conta disso? Aquela pergunta que eu fiz, será que ele deixa de ver no seu evangelho? Não, claro que não. João, ele deixa de lado alguns assuntos que já foram muito discutidos e muito enfatizados, e são assuntos biográficos, são narrativas claras que os evangelhos falam acerca da ceia, acerca do nascimento de Jesus. João então parte para um assunto muito mais contundente. Ele parte para algo muito mais, como eu posso dizer aqui, muito mais pesado teologicamente, tá bom? Nós falamos aqui então da compreensão dos discípulos, então João é o evangelho que mostra isso com muita claridade, muita clareza, melhor dizendo. Ele mostra isso, que os discípulos seguiam sim Jesus, mas eles foram aprendendo a conhecer o Messias com a caminhada ao longo do tempo, tá? E assim também é comigo e com você. Mas Jesus nos orienta que nós devemos segui-lo de perto, seguir de longe a gente vai ter dificuldade de entender, e alguns textos mostram isso, que alguns discípulos aí às vezes ficavam preocupados com algumas declarações de Jesus, mas peraí, mas o Messias não podia falar um negócio desse, até tinham medo de Jesus ser realmente preso, mas era isso que ia acontecer, porque foi isso que ele disse que aconteceria, tá bom? E aí a gente também falou da afirmação divinal, e é isso que a gente vai discorrer agora no nosso último tópico. Muito bem. Nós falamos aqui do encontro da mulher samaritana, agora eu quero falar com vocês sobre as declarações metafóricas de Jesus que revelam necessidades humanas que só Deus pode suprir. Então algumas dessas declarações metafóricas, né, as metáforas que Jesus usa, eu sou a porta, ele se coloca como a única maneira de se entrar no reino de Deus. É uma metáfora que está muito ligada às coisas do Antigo Testamento. Você vai ver que essas metáforas de Jesus, elas são uma ponte, né, para a compreensão até daqueles judeus mais ortodoxos, que ele estava falando de si mesmo como Deus, né? Ninguém poderia falar, por exemplo, depois de curar uma pessoa, falar os seus pecados estão perdoados. Eu me lembro que quando, nesse texto, quando as pessoas ouviram Jesus dizendo isso, elas ficaram preocupadas, mas peraí, quem que é esse homem? Só Deus pode perdoar os pecados. E ele então, como disse, né, que aquele rapaz falou que não tem nenhuma declaração ali de Jesus que ele é Deus, mas isso para o judeu é muito sério. O judeu jamais falaria o nome de Deus em vão e não permitiria que ninguém assim o fizesse. E foi por isso que Jesus foi crucificado. A acusação que pesava sobre Jesus é dele ser um blasfemador, dele ser ali um impostor, se dizendo o próprio Deus, se dizendo filho de Deus. Então quando ele dizia ali, os seus pecados estão perdoados, Jesus estava falando ali em outras entrelinhas, né? Ele estava deixando claro ali, eu estou perdoando porque só eu posso perdoar. Porque alguém disse ali para ele, mas só Deus pode perdoar. Então é como se Jesus estivesse dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou o próprio Deus, então os pecados estão perdoados. Eu sou a porta, né? Ele está falando, eu sou a luz do mundo. Olha só, para o judeu essa afirmação é uma declaração muito forte, dizendo que todos que estavam no escuro, só Deus poderia iluminar, só Ele poderia trazer esta luz da verdade. E aí, então Jesus ele vai lá e se declara, eu sou a luz do mundo. Né? Nós vamos ver essas declarações de Jesus como uma afirmação que ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai, né, ao Pai se não for por mim, né, quando ele diz ali que ele é a porta. Então, são declarações, eu vou dar aqui alguns exemplos por causa do tempo, né, a gente não pode se estender muito, mas você fez aí o trabalho sobre essas, são 7 declarações de Jesus e é o grande eu sou. Agora essa afirmação do eu sou é muito interessante, ó. A afirmação que revela a identidade de Deus, revelada a Moisés, identificada e refletida por Jesus. O que quer dizer isso? Essa declaração do eu sou, ela era muito séria, porque ela remete ao povo judeu, a eles se lembrarem de quando Deus se revela a Moisés, e Deus... Então Moisés pergunta a Deus, eu vou lá falar com o faraó, e como é que eu vou dizer? Eu estou vindo em nome de quem? E aí Deus vai lá e diz a ele, eu sou o que sou, eu sou. Então quando Jesus ele diz eu sou, ele está refletindo aquela declaração de Deus para Moisés, trazendo ali a sua verdadeira identidade, dizendo ali quem ele verdadeiramente era. Então, tem um texto também que ele fala sobre Abraão, ele fala, antes que Abraão existisse,
eu sou. E esta palavra no original, esse eu sou, é exatamente a mesma palavra da declaração de Deus para Moisés. Então percebam que João tem a coragem, né? Ele tem a sensibilidade de colocar isso de uma maneira muito clara nos seus evangelhos. E para finalizar aqui, finalmente a declaração do próprio Jesus em João 10:30, né? Em João 10:30, ele está lá num momento muito crucial ali, muito inflamado da sua ministração, onde todos ali estão à sua volta por causa de alguns acontecimentos, você vai ler depois aí na sua casa, João 10:30, e ele faz uma declaração que choca ali a todos. Inclusive, essa declaração é aquela que é apontada por Pilatos quando ele está diante lá, fala assim, você é o rei dos judeus? E Jesus ali fica calado, aí depois lá no Sinédrio as pessoas perguntam isso para ele, e ele pede para perguntar para aqueles que ouviram a pregação dele. Mas aqui neste momento ele declara isso muito firmemente, e você vai encontrar essa declaração lá no Evangelho de João, onde ele diz, eu e o Pai somos um. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta hora que nós vemos claramente a declaração do próprio Jesus. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você acha que nesta hora os outros discípulos que estavam ali, os outros escritores dos evangelhos, eles não ouviram essa declaração? Por que será que não está descrito nos outros evangelhos uma declaração assim tão contundente e tão forte? Eu quero encerrar esse momento dessa aula com esse pensamento para você. Essa é a grande diferença, é o grande peso, é a grande importância do Evangelho de João, escrito para a igreja, escrito para revelar o Messias, para revelar o Filho de Deus, para revelar Jesus. Então, que você possa ter aí anotado todas essas coisas, e você vai ver então que esta declaração finalmente Jesus faz, e talvez vá responder. Assista o vídeo que nós vamos colocar no grupo lá para vocês verem. É muito confrontador ver um muçulmano, até outras pessoas, afirmarem acerca do nosso Cristo e falar assim, mas não tem nenhum texto na Bíblia que Jesus afirma claramente que Ele é Deus. Será que você está convencido disso? Ou será que, como os outros discípulos, talvez paire aí alguma dúvida de que tipo de Messias nós estamos seguindo? João, ele deixa claro isso. Ele deixa claro no seu Evangelho. Ele mostra explicitamente quem é Jesus. Ele mostra claramente que Jesus é Deus. Tá bom? Bom, meus queridos, a gente passeou um pouquinho aqui pela nossa apostila. Vocês já leram, eu já deixei esse texto para vocês aí na última aula, né? Por conta desta pandemia nós não podemos estar juntos, né? na nossa sala no Ser Forte. Então agora eu quis trazer para vocês então, um entendimento de tudo que vocês leram. E aí eu vou pedir para que vocês façam então um trabalhinho muito tranquilo. É um complemento daquele que vocês já fizeram. Você vai ler de novo todo este texto e você vai fazer ali, você vai elaborar 10 perguntas, 10 questões. Essas questões, elas têm que passear por esses 3 tópicos que nós falamos aqui. Ela tem que falar desse conflito dos discípulos estar seguindo Jesus e saber quem é Jesus, se ele é o verdadeiro Messias. Então você vai falar, você vai ter que elaborar também perguntas sobre o relacionamento entre João e os sinóticos, né? Faça aí uma pergunta que traga aí uma comparação e você vai pesquisar sobre isso. E dentro dessas 10 perguntas também você vai trazer aí uma pergunta que vai trazer uma resposta dessa afirmação divina, a declaração de Jesus como Deus. Esse é o trabalhinho para o nosso próximo módulo. Tranquilo, né? 10 questões que você vai elaborar, 10 perguntas. Procura elaborar uma pergunta bem tranquila, assim, mas com bastante peso teológico, né? Não vai elaborar uma pergunta muito simples. E aí você também vai pesquisar, claro, uma resposta bem elucidativa acerca disso. Isso servirá como para fixar esta aula. Será um grande resumo que na próxima aula nós já vamos passar para outras áreas das literaturas joaninas. Tá bom? Fique com Deus, até o próximo módulo, que você possa aproveitar bastante essa aula. No finalzinho aqui, eu coloco, vocês vão receber esses slides, e você vai ver aí, quem ainda não tem, os meus contatos, meu e-mail, meu celular e meu zap. Se tiver alguma dúvida, trabalho, alguma questão, a gente vai conversando, tá bom? Bom mês para você, até o próximo módulo. Fica com Deus.